onde pousar. Visitantes de outras paisagens vão chegando e devem revelar muito mais que naves estelares. Seus saberes vêm compartilhar, contemplando as imensidades, colorindo o céu por onde for. Sobrevoam nossos automóveis, conduzindo um disco voador. Há muitas moradas na casa do Pai, ou eles preparam um lugar mais além. No fim dessa estrada esperarei herdeiros do mundo maior. Todo ser traz em si a promessa, se buscar vai encontrar. Viajando por entre as estrelas, vem deixando marcas e sinais, desligando alas nucleares, paladinos garantindo a paz. Saberei quando chegar a hora, se eles aportarem afinal. Vou cantar-lhes os meus multiversos, em dizer família universal. Vou cantar-lhes os meus multiversos, em dizer família universal. Na casa do Pai. Na casa do Pai, na casa do Pai. Muito boa noite a todos que estão aí. Já vão me dando. Eu sei que vocês estavam ouvindo a música. Essa música é muito boa, eu gosto demais dessa música. Foi meu primeiro lugar no Spotify esse ano de 2020. É a música de um cantor e compositor espírita, Aldo Montelevite. Muito bom mesmo. Boa noite, Lenice, boa noite, Alba. Boa noite, Érica. Tá tudo bem com vocês? Meu amigo Patrick. Olha, até Zeneide tá por aqui. Pessoal, muito bom a gente retornar aí com as palestras online, né? Muito bom. Eu queria que vocês me dissessem se vocês estão conseguindo ouvir a minha voz aí, tá bom? Dá um feedback aí se estão conseguindo me ouvir direito, se está muito baixo, se eu preciso falar mais alto, né? Dá um feedback aí para a gente poder iniciar aqui nosso bate-papo de hoje, a nossa palestra de hoje, tá bom? O nosso tema não poderia ser outro, né? O nosso tema é ano novo, novo ciclo, né? Novo ciclo de vida, novo ciclo de empreendimento, novos ciclos aí de planejamento, de execuções, né? Além disso, está dizendo aqui, a Alba também, e a Érica também está dizendo que tá tudo certo com a voz. Então tá, gente, vamos seguir, né? Vamos seguir. Qualquer coisa aí, dá um feedback aí pra gente, tá bom? Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode fazer aí, que se a gente puder, a gente vai respondendo aqui, certo? A vida, ela progride sempre, ela sempre vai estar em progresso, porque ela está inserida dentro de uma lei que emana de Deus, e essa lei arrasta as criaturas e as coisas para o progresso. Sempre, ela arrasta. A gente, qualquer hora dessa, dá um troço, né? E a gente quer frear o progresso, quer parar o progresso, mas não tem jeito. Uma hora
ela vai vir como uma tsunami, sair arrastando e levando todo mundo para frente. Nem sempre vai ser bom, né? Quando vir dessa forma aí, ela vai ser bastante dolorida, né? Aí a gente tem algumas catástrofes, tem aí alguns fenômenos sísmicos, tem aí, né, umas pandemias da vida, né? Então a gente vai acabando sendo arrastado pelo progresso. E quando isso acontece não é muito gostoso, né? A gente reclama um pouco até. Mas toda essa questão, essa questão do progresso, ela obedece uma lei, que é a lei dos ciclos. Na verdade, não é uma lei, está inserido dentro da lei do progresso essa questão dos ciclos, né? O que seriam esses ciclos da vida, ciclos de existência, né? Ciclos de progresso. É minha filha, que ela acabou de chegar aqui. Então é isso. O que são... A gente vai dar aqui um conceito muito nosso, né? Muito da nossa cabeça. São períodos de tempo. Aliás, são períodos, né, que servem para marcar o tempo. Na verdade é isso. São períodos que marcam o tempo em que a gente percorre. Porque nós estamos no tempo. Mas a gente tem dificuldade em perceber o tempo. Nós não conseguimos perceber claramente o tempo. Porque o tempo é uma dimensão, a quarta dimensão. E a nossa percepção material, né, enquanto nós estamos aqui nesse plano material, a nossa percepção ela é perfeitamente adaptada para compreender as três dimensões, que é profundidade, altura e comprimento ou largura, né? Mas o tempo é uma quarta dimensão que a gente tem dificuldade em perceber ele concretamente. Então a gente precisa de recursos para poder perceber o tempo. Aí vem os ciclos, né? E a humanidade sempre esteve em busca de tentar compreender esse quarto elemento da existência humana nessa dimensão material, nesse plano material. Então nós conseguimos desenvolver esse conceito de ciclos, né, que são períodos de tempo, né, são repetitivos, né, de se repetem. Os ciclos se repetem. O que acontece dentro dos ciclos é que não deveria se repetir tanto, né? Principalmente no que diz respeito à consciência humana. Mas isso a gente vai tocar mais lá na frente um pouco, né? Então esses ciclos, eles são esses períodos de tempo repetitivo que têm com certas características, né? Eles possuem certas características mais ou menos regulares, mas, né, muito mais para regulares do que irregulares. Obedecem um comando cíclico, quer dizer que eles estão ali, por isso o nome é ciclo, porque vem de círculo mesmo, a gente fica fazendo esse círculo. E esse círculo de começo, meio e fim, e recomeço. Começo, meio e fim e recomeço. Então, é mais ou menos assim que a gente compreende os ciclos, né? Esse conceito de ciclo. Se alguém tiver aí um conceito, depois manda um direct para a gente. Diz, olha, o ciclo é melhor entendido dessa forma, que a gente compreende assim, a gente aceita tranquilamente, tá? Então, nós, seres humanos, né, encarnados, tá, gente? Seres humanos encarnados. A gente está inserido dentro de ciclos existenciais muito maiores do que a gente possa sequer imaginar, né? Como são períodos de tempo, existem períodos de tempo, existem ciclos de vida que nós não conseguimos perceber. Outros não, outros a gente consegue perceber, como por exemplo o dia, a noite, a semana, o ano, né? A década, uma vida inteira é um ciclo de um espírito encarnado, uma vida inteira encarnada, né? É um ciclo, né? É um ciclo. E, como eu falei, desde as épocas imemoriais da humanidade, ela veio perseguindo essa ideia de poder entender essa questão dos ciclos da vida, né? E muitas civilizações pesquisaram isso profundamente. Muitas civilizações pesquisaram profundamente. E nós temos aí compilados, né, escritos, nós temos aí várias construções humanas que acabam nos dando essa ideia de que as pessoas buscavam entender
buscavam compreender essa questão dos ciclos da vida. Aí nós tivemos aí a astrologia suméria, as religiões egípcias, né? Tivemos aí a Cabalá judaica, né? Tudo isso aí são conteúdos de conhecimento, conhecimentos humanos, né? Construídos pelas humanidades antigas, tentando entender essa realidade. É lógico, isso aí está tudo escrito, existem documentos, né? Mas estão cheios, né, do entendimento daquela época. Então você vai entender aí, vai compreender, aliás, você vai perceber, quem tiver acesso a esses escritos, a esses documentos aí, vai perceber aí muita alegoria, né? Vai perceber aí muito do entendimento humano da época, tentando decifrar algo que estava muito além, porque hoje que a gente tem uma compreensão melhor dessa questão dos ciclos, tá? E por que a astrologia se destacou no início da humanidade, perseguindo essa ideia? Obviamente porque os ciclos que a gente consegue marcar hoje, aqui, né, na nossa vida, próprias horas do relógio, né, o tempo que a gente tem com marcação, né, marcando o nosso tempo no relógio e tudo, isso tudo é com base nos ciclos dos astros, né? Então, no ciclo da Lua, no ciclo da Terra, ao redor de si mesmo, que é um dia, né? 24 horas é um dia e uma noite, né? Temos o ciclo da Lua ao redor da Terra, que é um mês. E temos o ciclo da Terra ao redor do Sol, que é um ano. Aí depois a gente tem ciclos bem maiores que nós não conseguimos perceber em uma encarnação. Nós temos ciclos menores que a gente consegue perceber em uma encarnação, mas ciclos maiores que a gente não tem a menor ideia, não consegue perceber de jeito nenhum em uma encarnação. Quer saber um deles? É o ciclo de precessão dos equinócios. É um ciclo onde o planeta Terra, a cada 27, mais ou menos, né? Mais ou menos 27 mil anos, ele deixa aquela sua inclinação natural e passa a ficar dessa forma, né? Ele fica sem nenhuma inclinação. Aí há uma modificação dos polos magnéticos, aquele negócio todo. E estamos próximos de um desses fenômenos, né? De um desses estágios aí do ciclo de precessão dos equinócios. Então a Terra sai dessa inclinação, vem para um alinhamento vertical dos seus polos e depois volta novamente. Quando chega no limite, retorna novamente. Então essa ida e vinda demora 27 mil anos, tá? Esse ciclo a gente não consegue perceber numa vida encarnada, porque não tem vida, né, encarnada que dure tudo isso. Mas já se sabe, isso aí é algo bem conhecido, você pode entrar na internet que vai ver isso aí. Aí existem muitos outros ciclos, né? Porque segundo o Emmanuel nos fala, o próprio Sol, né, ele tem um ciclo ao redor de uma estrela. Os astrônomos já chegaram a essa conclusão, tá bom? Eles só não conseguem definir ainda qual é essa estrela que o Sol roda, né, ao redor. Mas é um ciclo tremendamente grande, mais de 500 mil anos. Então não tem como perceber isso, a humanidade não tem como perceber um negócio desse, né? A humanidade toda não tem como perceber isso. Talvez daqui a 500 mil anos a gente consiga perceber isso. Mas o que eu quero dizer com isso, né, essa introdução aqui para a gente poder entender o que são os ciclos, é que muito embora a gente não consiga perceber os maiores, a gente consegue perceber os menores, né? E nos adaptar, nos construir a nossa realidade, marcar a nossa realidade a partir desses ciclos, certo? Então, como diz Haroldo Dutra, né, ele fala que os ciclos eles são divididos em 4 estágios, né? Podem ser divididos em 4 estágios, um ciclo, 4 estágios. E o Emmanuel fala, naquele livro Caderno de Mensagens, ele tem uma mensagem lá que é uma entrevista que ele deu para a LBV, né, em 1958, se não me engano foi 57. Então, nessa entrevista, ele fala, né, tem um ciclo da Terra, que é um ciclo da humanidade. Por que ele fala assim? Porque assim como nós temos os ciclos, né, que marcam a nossa vida individual, tem ciclos que marcam a vida da coletividade, tá? E tanto faz a coletividade menor quanto a coletividade maior, que é a humanidade toda.
Então, nós tivemos aqui no planeta Terra ciclos de humanidades. Ele fala nessa mensagem, né? No livro Caderno de Mensagens. Ele tem, né? Ele diz o seguinte, que houve uma humanidade que cooperou com a humanidade da Terra, veio um grupo, né, de espíritos humanos que cooperou com a humanidade da Terra, que foram os lemurianos, né? Depois dos lemurianos vieram os atlantes. E depois dos atlantes vieram os capelinos. E a cada ciclo de humanidade dessa durava em torno de 28 mil anos, né? Em torno de 28 mil anos. E ele diz que esses 28 mil anos são divididos em períodos de 7. Então, nós podemos dividir um ciclo em 4 e podemos dividi-lo em 7 também. Tá? O Emmanuel diz que pode dividir em 7. E esses períodos, por que eles podem ser divididos em 4? Porque eles têm uma dinâmica ao redor deles. Essa dinâmica é ascensão, estagnação ou preservação. Depois vem declínio. E depois do declínio vem a conservação, para depois ascender de novo. Então, existem esses 4 períodos. Isso é a partir de um pensamento do Haroldo Dutra que faz muito sentido. Faz muito sentido. Todo ciclo ele obedece essa dinâmica, onde você tem um ciclo, tem uma parte, né, um período de ascensão, um período de conservação, um período de estagnação, vamos dizer assim, onde você não cresce mais, você fica só aprimorando, né? E depois vai vir o declínio e depois a conservação de alguns fatores, de alguns elementos que são primordiais, e a partir daí, né, quando você faz essa depuração, essa avaliação, você começa novamente a sua ascensão em um novo ciclo. Em um novo ciclo. Ele fala lá na mensagem, né, no livro Caderno de Mensagens, o Emmanuel diz também que nesses 28 mil anos, dividido em períodos de 7, nós estamos vivendo atualmente o último período, né, o último período de 7 mil anos, que é o período adâmico, né, que é a última queda dos povos capelinos. Então, os capelinos, quando vieram para cá cooperar com o povo da Terra, cooperar com a gente, né, eles foram a primeira queda deles, né, foi a primeira queda. A cada final de um período de 7 mil anos, retornava uma leva, iam embora, né? A última peneirada que foi dada foi há 7 mil anos atrás, né? Que aquela turma que pensava que ia e não foi, ficou de novo, surgiu aí, né, a ideia da queda de Adão, onde eles achavam que eles estariam indo para o paraíso, estariam no paraíso, né? E de repente não conseguiram, não partiram, né? E caíram novamente. Então, o que nós temos hoje na Bíblia, tanto a Bíblia judaica quanto a cristã, né, esse compilado todo, desde o livro Gênesis até o livro Apocalipse, nós temos exatamente esse período de 7 mil anos, que é o último período da cooperação dos capelinos com os espíritos terrenos mesmo, espíritos da terra, naturais da terra. Então, o último período, os últimos 7 mil anos, que é o período adâmico, que é o período de Adão, né? É justamente esse último período de 7 que faz parte do ciclo de 28 mil anos que é com os capelinos em cooperação com a Terra. Os lemurianos já ficaram para trás, né? Os atlantes também já ficaram para trás, tá? E quanto mais para trás você vai nessas raças que cooperaram com a gente, menos informações você encontra muito mais vestígios históricos, né? Vestígios arqueológicos, para poder entender essa cooperação dessas civilizações. Quando as pessoas falam, né, que os atlantes, os lemurianos inicialmente, depois os atlantes, eram civilizações extremamente avançadas, extremamente de um intelecto muito avançado, a gente tende a cometer um erro em achar que o intelecto deles era muito mais avançado que o nosso hoje atualmente. Aí quando a gente fala, né, que
os Atlantes, por exemplo, eles tinham a civilização atlântica era muito mais avançada, tinha tecnologia, aí a gente já imagina eles com naves espaciais, aquele negócio todo, quando na verdade não era assim. Eles eram extremamente avançados para o momento histórico em que eles estavam vivendo, certo? Então, quando eles chegaram trazendo conhecimento tecnológico que para a época era algo impensável, algo que não se tinha. Mas essa tecnologia deles era justamente adaptada aos instrumentos que se tinham na época: pedra, pau, entendeu? Barro. Só que eles construíam com isso algo muito mais primoroso e muito mais eficaz, que poderiam saciar a fome, que poderia melhorar a qualidade de vida deles, que poderia trazer muito mais condições para eles suportarem as intempéries do meio, e acabaram fornecendo para a população local esses conteúdos, esses conceitos, né? Aí é dessa forma que a gente tem que entender que esses Atlantes e mais atrás os lemurianos eram extremamente intelectualizados e bastante inteligentes, mas para o período em que eles estavam inseridos aqui, certo? A gente tende a trazer eles para cá achando que, por falar que eles eram povos muito avançados, a gente tende a imaginar que eles eram mais avançados que nós na atualidade. Não, tá? Não eram assim, não. Pelo menos eles não manifestaram dessa forma. Então essa ideia aí muito ufológica que nós temos, que alguns de nós têm hoje com relação a isso daí, essa matéria aí, não é uma ideia que faz muito sentido, tá? Mesmo porque nós temos aí todo um compilado histórico, né, da arqueologia, arqueológico, né, estudos e tudo que confirmam todas essas questões, né, todas essas civilizações que nós tivemos até hoje, certo? Então, os ciclos da vida, eles obedecem essa interação com os astros. Mas é uma interação, tá, gente? É uma interação. Não é uma determinação. Os astros não determinam nada. Eles marcam. Eles marcam. Então, eles influenciam. É uma energia que pode influenciar, sim. Porém, nós somos inteligências, né? E cada um de nós tem condições de escrever por si só o seu futuro. Então, eles não determinam o futuro, mas eles com certeza influenciam, principalmente no que diz respeito à coletividade, tá? Então, o Emmanuel fala, né, que esses ciclos eles influenciam muito no comportamento da coletividade nesse caderno de mensagem. Mas, né, essa compreensão do todo é bom para a gente poder entender o que cada um de nós tem a ver com isso. Porque muito embora a gente esteja inserido dentro de uma coletividade, né, cada um de nós tem uma responsabilidade com a sua própria vida. Cada um de nós tem uma responsabilidade de construir, ou pelo menos de participar ativamente da construção do seu próprio futuro. Como é que a gente faz isso? A gente planeja, né? A gente tem esperanças, a gente tem sonhos. E como a gente vai objetivar isso, né? Como é que a gente vai transportar isso do nosso pensamento para a nossa zona, né, de execução? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai construir? É isso que a gente chama de objetivar, né? Através, obviamente, dessa marcação de tempo. Então a gente faz isso, né? Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí a gente começa a planejar, né? Vai planejando e depois você vai executando, né? De acordo com o planejamento que você fez. Pelo menos era para ser assim, né? Era para ser assim. Então, a gente já falou aqui dos ciclos, né? De 28 e tal, a Bíblia judaica. Acho que eu fiz aqui um roteirozinho aqui para a gente poder seguir. Bora entender um pouco essa questão, né, dessa divisão de 4 etapas em cada ciclo, né, essa divisão de ascensão, amadurecimento, declínio e repouso. Né? Isso quem trouxe esse conceito aí foi o Haroldo Dutra em uma das palestras dele, que ele fala exatamente sobre ciclos, né? As 4 fases de um ciclo. Então nós temos um ciclo de vida, por exemplo, a nossa vida encarnada, que ela
obedecem essas 4 fases. A fase de ascensão, produção e conquista, né? Nessa fase você produz, conquista, você vai adquirindo, né? Você vai se alargando, você vai crescendo. Então é uma fase realmente de ascensão. Aí você compreende aí, né, a infância, né, a adolescência, a juventude, onde você vai se descobrindo e vai crescendo, vai aumentando, vai adquirindo, né, comportamento, vai adquirindo pensamento, vai adquirindo jeito de ser, e tudo isso você vai se construindo. Aí chega numa fase, que é a fase de conservação, onde você vai amadurecer, que é a fase adulta, né? Onde você amadurece. Nessa fase de amadurecimento, você vai abandonando já algumas questões que você acha que não é tão importante. Pelo menos não é mais importante como era na primeira fase da sua vida, na fase anterior da sua vida, que é adolescência, pré-juventude, né? Que a gente parece que quer abraçar o mundo, né? Então, quando a gente entra na fase de amadurecimento, a gente já fica mais restrito no nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser, ele vai sendo mais depurado. Nessa fase de amadurecimento, ela pode ser mais ou menos longa, né? E pode ser junto ou separado da segunda fase, que é o declínio. Tá bom? O declínio não quer dizer que você está perdendo, você está morrendo, você está... Não quer dizer isso. Quer dizer realmente desgaste, perda. Perda de quê? Perda que você vai ter ao se desgastar na própria vida. E esse desgaste não é nada mais, nada menos do que os embates que você vai tendo nas relações, nas conquistas, né? Você já não vai mais conquistar tanto, você vai ver que você também vai perder, né? Então, essa fase de declínio ela pode acontecer junto com o amadurecimento ou depois, onde você vai deixando mesmo de lado, muita coisa você vai deixando para trás, né? Porque não vale mais a pena. A gente vê algumas postagens na internet que o pessoal fala, a partir de agora eu não ligo mais para quem discorda de mim, não ligo mais isso. Quer dizer, você vai deixando de dar valor para certos comportamentos e pensamentos seus que você percebeu que não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, nessa parte você vai perdendo mesmo. Vai havendo um desgaste. E é muito bom quando isso acontece, tá? Essa fase é primordial. Porque quando você chega na última fase da sua vida, que é a fase do repouso, é repouso porque você já não vai estar mais com tanto desgaste, você já não vai estar mais amadurecimento, não vai estar mais amadurecendo muita coisa, porque você já amadureceu bastante, né? E nem tampouco se arvorando em conquistas, né? Você já vai estar naquela fase de avaliação. Então você precisa avaliar a sua vida. Você vai ver o que de fato valeu a pena, aonde você conseguiu, aonde você não conseguiu, o que você fez com tudo isso, né? Se você conseguiu atingir os seus objetivos de vida, se você tinha metas e conseguiu alcançar essas metas para poder chegar no seu objetivo de vida. Então tudo isso você começa a avaliar. Você começa a avaliar, né, se você foi uma boa pessoa, uma má pessoa, se você tinha virtudes ou tinha vícios. Na verdade, a gente tem tudo isso, né? Mas quais eram os vícios que você tinha, que você deixou para trás? Quais eram as virtudes que você não tinha, que você conseguiu adquirir durante a sua vida? Então, essa fase de avaliação, ela é geralmente a última fase. E a gente faz isso quando a vida já está ali quase, né, se mostrando que está chegando no fim. Então, a gente para mesmo para avaliar, né? Então, por que isso tudo acontece? Porque quando você desencarna, e para você iniciar um novo ciclo, você já vai iniciar esse novo ciclo. Preste atenção, a gente está falando aqui de um ciclo, vamos dizer assim, perfeito. Tá? Um ciclo perfeito. Depois a gente vai entrar no que nos toca realmente, porque a gente não obedece isso daqui, né? A gente não obedece, pelo menos a grande maioria não obedece. Então, quem consegue fazer esse ciclo perfeito, na hora de reiniciar um novo ciclo, ele já vai reiniciar com o que de melhor
ele conseguiu produzir e conquistar no ciclo anterior. E isso é progresso espiritual, né? Isso é progresso espiritual. Então você sai de um ciclo depois de todas as suas conquistas, depois do amadurecimento que você fez em cada ponto que você considerou que era importante, junto com os seus desgastes que você foi tendo, foi eliminando algumas arestas, foi eliminando, foi retirando de você algumas características, alguns pensamentos, algumas ideias que depois você viu que, né, entrou tanto em conflito, e você teve que repensar, e aquela avaliação entrou na jogada, e você começa a se avaliar e ver como é que foi, e vai se acalmando, e no fundo fica só aquilo que de fato é importante. Na próxima encarnação você vai trazendo esse arcabouço, né, esse conjunto que vai formar o arcabouço básico da sua próxima encarnação, do próximo ciclo de vida que você vai ter que encarar. Isso é o ciclo perfeito. Tá? O que está acontecendo hoje com a gente? Né? A gente percebe aí na grande maioria das pessoas. Né? Nós não estamos verdadeiramente fazendo esse ciclo perfeito. Nós estamos mais ou menos presos aí em um círculo vicioso, ou ciclo vicioso. Né? O que seria esse ciclo vicioso? Nesse estado, né, nesse período, né, não deverá ocorrer geralmente aquela fase da avaliação, tá bom? A fase da avaliação geralmente não ocorre. E quando aqueles ciclos mais crônicos, né, não acontece nem a fase de ascensão. A pessoa fica presa num loop de amadurecimento e declínio, né? Então ele fica só ali naquela repetição dos velhos hábitos, repetição das velhas lutas, dos embates, das discussões, né? Depois volta de novo e fica ali. Não avança de jeito nenhum, não se torna algo melhor, não sai desse ciclo vicioso. Então a gente meio que fica preso numa repetição de velhos hábitos e sofrendo por causa disso, discutindo, brigando, tendo os embates, depois volta de novo e repete tudo de novo, né? E a gente faz isso em várias encarnações. Temos várias encarnações fazendo isso. Numa encarnação só, nós podemos fazer várias vezes isso. Porque numa encarnação só, a gente tem vários ciclos de aprendizado, né? Onde a gente pode acordar e afastar de nós determinados comportamentos, determinadas ideias que nós temos, que são prejudiciais a nós, e a gente não consegue perceber porque a gente está preso nesse loop, preso nesse ciclo vicioso de atitude, revolta, né, briga, aí atitude de novo, revolta e briga, atitude de novo, revolta e briga, e não sai disso. Não sai disso. Quer ver um exemplo que nós estamos passando, né? Um exemplo assim muito do nosso momento hoje. As nossas brigas por conta da política brasileira. Então nós meio que estamos divididos, né? Estamos divididos em times, né? Parece que nós estamos divididos em times. E nós já repetimos isso várias vezes. Só muda o tema, mas a gente vive todo o tempo tendo as mesmas discussões, as mesmas brigas, as mesmas agressões, tendo o mesmo comportamento, só muda o tema. A nossa discussão política hoje é em torno de quê? Qual é o pano de fundo da nossa discussão política hoje, que a gente se degladia nas redes sociais e tudo mais? É a pandemia. A pandemia e todos os assuntos que circulam em torno da pandemia. Então a pandemia hoje se tornou o campo de guerra político que hoje a população brasileira está disputando, né? E nessa guerra não existe vítima e nem algoz. Todo mundo aí ataca, todo mundo fere, né? Então a gente sempre acha que o outro é que está errado, que o outro é que é equivocado, que o outro que precisa mudar. Mas, na verdade, nós estamos guerreando, nós estamos de embate ali, né? De ideias, de palavras. Ontem a gente estava fazendo um estudo
uma avaliação em torno do livro Os Mensageiros, e o capítulo que a gente ficou, né, avaliando, ficou comentando, foi justamente o capítulo 18, que é um capítulo que aconteceu, né, aquela história que é relatada no capítulo 18, aconteceu por volta ali de 1942, 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, né? Então estavam vivendo a guerra naquela época. Mas tudo que eles relataram no capítulo, você poderia muito bem transportar para os tempos de hoje. Muito embora nós não estivéssemos vivenciando uma guerra bélica, uma guerra de armamentos, né? Armamentos físicos que pudessem tirar a vida. Mas existia um fator dessa guerra que era muito presente hoje, que o Aniceto até fala, que o Aniceto é o mentor do André Luiz dentro dessa obra. Ele diz o seguinte, que aqueles que não estão guerreando com armas, não estão no campo de batalha com armas, eles estão também envolvidos na guerra, tanto quanto os que estão armados, mas estão envolvidos com guerra das ideias e das palavras, né? E é o que a gente está vivendo hoje. A nossa guerra hoje é de ideias e palavras. A gente não consegue muito nos alinhar. Nós temos pensamentos diferentes, nós não conseguimos ver uma forma de nós podermos caminhar juntos, né? Nós não conseguimos ver, então a gente vive todo o tempo ali se debatendo, se atacando, é sempre culpa de alguém, é culpa de um lado, é culpa do outro, não porque isso é assim, não porque aquilo é assado, né? A gente não consegue imaginar sequer um caminho onde todos vão poder andar. E nós estamos em guerra. E essa guerra vem se repetindo, vem se repetindo há muito tempo. Há muito tempo. Isso eu falo de Brasil, né? Isso eu falo de Brasil. Então nós não estamos falando aí de pandemia, nós não estamos falando aí de vacina, não estamos falando de máscara, não, nós estamos falando de política. E é uma política que não é a verdadeira política, né? Toda vez que alguém se manifesta nas redes sociais, defendendo essa forma de agir na pandemia, defendendo aquela outra forma de agir, não está de fato pensando na coletividade. Está pensando em defender a sua ideologia, a sua forma de pensar, a sua plataforma política, né? Está defendendo o seu partido político, o seu lado ideológico. Na verdade é isso, né? Então a gente acaba manipulando o conhecimento científico dentro das nossas concepções. A gente manipula o conhecimento religioso dentro das nossas concepções, né, para poder satisfazer as nossas concepções. E a gente já faz isso há tanto tempo. Ou seja, a gente parece que está preso dentro de um ciclo vicioso. A gente precisa evoluir, né? Ano passado nós tivemos discussões avassaladoras. Grupos de corações amigos se dividiram para nunca mais se juntarem por conta da política. Hoje não, esse ano, a pandemia foi o pano de fundo disso. Muitos grupos de amigos não se encontraram mais por conta dessas brigas. E ano que vem? Como é que vai ser? Né? Nós vamos repetir novamente esse ciclo vicioso que nós estamos presos, né? Por conta dessas ideias que nós temos, dessa nossa vontade belicosa. A gente não pega em armas para lutar, mas a gente fala, a gente briga, a gente agride, a gente ataca com palavras e com ideias. A gente quer dizimar a ideia do outro, a gente quer dizimar, quer trucidar a forma como o outro pensa. A gente precisa avaliar muito essa questão aí, né? Dentro desse capítulo 18, que o Aniceto fala isso, né, nós temos uma fala de Ismalha, porque está todos lá reunidos, né? Eles estão assim numa mesa reunidos, onde está o Aniceto, está o André, está o Vicente, que é a caravana deles, né? Isso é no posto de socorro Campo da Paz, né? Esse posto de socorro ele é vinculado não a nosso lar, é vinculado a uma cidade espiritual na Europa, né? mais precisamente na França. Então ele trabalha muito com espíritos europeus. E tem o Alfredo,
que é o diretor desse posto de socorro, e a Ismália, que é a esposa dele, que muito embora ela sempre vá lá visitar ele, mas ela pertence a uma esfera mais elevada que ele, por isso que ela não mora com ele no centro de socorro, e ela tem um coração maravilhoso. Esse livro aqui fala muito bem da Ismália, é um espírito altamente elevado. E nessas colocações que eles estão falando, no capítulo 18, a Ismália tem uma fala que eu vou ter que ler aqui e a gente vai comentar. Tá? A gente ainda está com tempo aí, então vamos ler. Ela diz o seguinte: infelizmente, na feição coletiva de todos nós, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que todos os dias a gente reza, né? A gente faz nossas orações, a gente manda nossas mensagens espíritas nos nossos grupos, né? A gente faz as nossas preces bem, fazemos esse nosso ritual, né? De acordo com Jesus, querendo expressar a nossa religiosidade, né? E no momento seguinte, nós temos lá as nossas postagens, né? Nas nossas redes sociais, nas nossas falas, atacando fulano, atacando ciclano, né? Atacando o governo, atacando a política, atacando... Rapaz, é brincadeira, né? Então, uma hora a gente é salvo por Jesus, outra hora nós crucificamos ele, porque isso ataca, é como se tivesse sendo um de nós aqueles soldados que crucificaram ele, né? Então, isso que ela queria dizer aqui. Então, todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Ou seja, nossas atitudes, nossas ações estão reduzidas a simples recapitulações. Quer dizer, cometemos os mesmos erros, temos os mesmos embates, mas nós não conseguimos avançar, porque voltamos a agir de novo do mesmo jeito e depois os mesmos embates, as mesmas dores, e nós não avançamos, nós estamos presos dentro de um ciclo vicioso. É isso que ela está querendo dizer aqui, né? Não saímos do estágio da experiência. Então, a gente não avança, a gente está todo tempo ali, né? Sentindo a dor, mas nós não conseguimos aprender nada com ela. Aí sente de novo a dor. Quer dizer, tem a experiência de sentir a dor, mas não avança para poder aprendendo, né, com essa dor. A gente não aprende, a gente simplesmente sente as mesmas dores, né? O Zezinho está colocando aqui as energias que jogamos ao universo. E é isso mesmo, a gente faz isso, né? A gente joga essas nossas energias, a gente joga ao universo, forma ali aquela egrégora onde todos nós estamos sendo arrastados, né? Nós acabamos sendo arrastados por essas energias e ficamos presos nesse ciclo vicioso. Aí ela diz o seguinte aqui: e dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo, a política com os Césares. Então, na política, nós somos que nem os Césares, que nem os romanos, que nem os imperadores romanos. A nossa política é uma política do tomar lá da cá, é uma política do me aproveitar, né? É a política de se der bobeira eu pego, não é verdade? Se tiver gente olhando, eu não faço, mas se não tiver, eu faço. E a nossa política não se restringe apenas aos nossos representantes políticos. A nossa atitude como cidadão é uma atitude política. Então, como cidadão, se eu sou aquela pessoa que eu não respeito o sinal de trânsito, como um representante político dessa sociedade, eu também não vou respeitar lei nenhuma, porque uma simples regra, que é respeitar o sinal de trânsito, eu não consigo fazer. Então, se você não consegue ser bom no pouco, você não será bom no muito. Quanto maior a responsabilidade, maior será a sua queda, maior será seu desastre. Porque numa responsabilidade tão pequena, a gente não consegue não consegue executar, não consegue fazer, não consegue ser pleno naquilo ali. Então a gente precisa avaliar isso daí. E na política nós somos como os Césares.
Nós não devemos pensar aí que ela está se referindo apenas aos representantes políticos, não. Está falando de cada um de nós como cidadão, que no exercício da nossa cidadania, nós somos políticos. Né? No exercício das leis, nós somos políticos. Né? E ela diz também, a justiça como Pilatos. Como é que é nós na nossa justiça? Mais uma vez, nós não estamos nos referindo, ela não está se referindo somente aos representantes do judiciário, não é somente a esse pessoal, estamos falando de justiça de um modo geral, e nós, enquanto pessoas que praticam a justiça. Por que somos Pilatos? Porque nós lavamos as mãos com relação ao sofrimento do outro. Nós lavamos as mãos até com relação à justiça, porque o Pilatos, ele sabia que estava sendo crucificado um justo. E mesmo assim, né, para não afetar a sua posição, para não se sentir, se prejudicar, porque ele ia ter que enfrentar toda uma turba, ia ter que apaziguar, ia ter que trabalhar. De fato, né? Ele resolveu lavar as mãos e virar as costas e deixar para lá. E nós fazemos isso. Em todos os momentos em que nós precisamos ser justos, inclusive conosco mesmo, a gente simplesmente vira as costas. Né? Nós vemos as coisas acontecer e a gente não se toca. Não é conosco, não é comigo, não é com nenhum dos meus. Eu não estou nem aí. Então, nosso posicionamento é muito mais semelhante ao Pilatos. Né? Por isso é que ela disse aqui, que nós estamos na justiça, sendo que nem Pilatos. A fé religiosa como os fariseus. Então nós vivenciamos hoje a fé muito mais para a religiosidade do que para a espiritualidade. A religiosidade, que é necessária, ela é baseada nos atos, é baseada nos ritos, né? Então nossa fé hoje, de um modo geral, a nossa fé hoje ela é traduzida em atos, em ritos, né? Em rituais, como os fariseus. Os fariseus eram ritual para tudo, eram rituais longos, rituais ali, e custavam caro, né? Então, a nossa fé hoje ela é traduzida muito mais nessas questões de religiosidade, questões de rituais, do que de fato a religiosidade. Nós não vivenciamos a nossa fé ainda, nós estamos em busca disso, né? Estamos amadurecendo isso. À custa de muita discussão, né? A gente está amadurecendo isso. Mas ainda vivenciamos, de um modo geral, a fé somente dentro da religiosidade e ainda não na espiritualidade. O sacerdócio como os rabinos do Sinédrio. Porque o sacerdócio hoje, nós não estamos falando somente, né? Ela não está falando somente aqueles representantes religiosos, não está falando de cada um de nós enquanto sacerdócio. Porque o que quer dizer isso? É doação, gente. É trabalhar, é servir ao próximo como alguém que está se doando. Nós dificilmente conseguimos nos doar. Né? Como os sacerdotes do Sinédrio, que eles encontravam, né, nesse cargo, eles queriam poder. Né? Nesse cargo eles queriam poder. E nós, geralmente, quando procuramos aliviar, né, a angústia do outro, trazendo a fé, apresentando determinada fé para o outro, nós não queremos esclarecer. O que a gente quer é dominar a consciência do outro. Então, nossa fé hoje, nossa religiosidade hoje, né, nosso sacerdócio, na verdade, o sacerdócio, ele é muito mais vivenciado por cada um de nós no domínio da fé, no domínio da consciência do outro, que era como os sacerdotes do Sinédrio, os rabinos do Sinédrio faziam. Então a gente precisa respeitar a consciência do outro. E isso aqui não é só com relação às questões da religião, com relação aos temas de religião, não. Nós queremos dominar a mente do outro, nós queremos controlar a consciência do outro em todas as questões, em todos os assuntos, principalmente dentro desses assuntos de política, que é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente não pode ver alguém pensando o contrário, que a gente quer ir lá e dizimar a mente da pessoa, destruir aqueles pensamentos que ela tem, de preferência para ficar concordando comigo para sempre, para nunca mais discordar. Não é verdade? A crença, né? A crença. Ela falou aqui da política, da justiça, a fé religiosa, o sacerdócio e a crença com os jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo.
eu tive que pesquisar essa questão dos Jairos, né? Quem era esse Jairo aí que ela estava querendo falar, né? Então eu encontrei o Jairo lá no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 8, salvo engano. Ele fala numa passagem onde Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Ela tinha morrido, entre aspas, né? E foi ressuscitar a filha de Jairo. Nesse caminho, quando Jairo, que era um sacerdote da sinagoga lá de Nazaré, e um alto sacerdote da sinagoga de Nazaré, procurou Jesus, se prostrou diante dele e pediu para ele salvar a filha dele que estava morrendo. Aí ele disse, não, vamos lá, vamos salvar ela assim. Nesse caminho que ele foi, né, cercado de um monte de gente, aquela multidão cercando ele, uma mulher toca nas vestes dele e é curada de uma hemorragia que ela tinha há muitos anos. É quando ele diz, alguém me tocou, e o Pedro disse, mestre, um monte de gente te tocando, como é que a gente vai saber, né? Ele disse, não, quem me tocou foi alguém com necessidade, porque de mim saíram virtudes. Então, logo após eles identificarem a mulher pedir perdão, e Jesus disse, não tem que se perdoar nada não, vá, né, e não peques mais e tal. Logo depois disso, na mesma situação, chega um servidor de Jairo e diz, tua filha já morreu, então não tem que estar perturbando o mestre mais, porque ela já morreu. E o Jairo fica, né, naquela situação, a menina está morta, e aí o que ele faz? Aí Jesus olha para o Jairo e diz assim, não temas, apenas crê. Né? Esse detalhe aí que eu penso que ela está se referindo. Porque a partir daí é Jesus chegando lá, né, reúne todo mundo e diz que ela está só dormindo e diz para ela levantar, ela levanta, pronto, está todo mundo vivo. Né? E eles dão graças a Deus a tudo. Mas é nessa colocação de Jesus para Jairo, não tema, apenas crê, que eu imagino que está essa colocação de esmalha. Né? Que Jairo era aquele que acreditava, mas duvidava. Então aquele que crê, mas teme, é justamente aquele que acredita e duvida. Né? E duvida, não acha que não vai acontecer. E a nossa postura hoje diante da fé é essa. Nós acreditamos, mas duvidamos. Ou seja, nós não temos fé. Porque acreditar e fé não são a mesma coisa. Tá bom? Você pode acreditar em algo, porque acreditar é uma operação objetiva. Você enxerga isso, aquilo, vê uma consequência, vê uma lógica, pronto, eu acredito que isso existe. É como se eu acreditar que existe essa caixinha de som, porque eu estou vendo ela, estou tocando nela, então ela existe. Agora, eu tenho fé que essa caixinha de som vai produzir um som adequado para me satisfazer, aí é outra coisa. Porque a fé, ela vai além do acreditar. Né? A gente não vai entrar aí diretamente nessa seara, porque isso aí já é uma outra palestra. Né? Mas é isso. Então nós podemos acreditar, mas nós podemos duvidar. Porque a crença não é a mesma coisa que a fé. Mas nós vivenciamos isso até hoje. Né? Nós vivenciamos isso até hoje. Como crença sendo a mesma coisa que fé. E é por isso que muitas das vezes, mesmo acreditando em Deus, a gente perde a fé. Né? A gente perde a fé. E a gente precisa entender bem essas colocações aí. Então a esmalha vem trazer para a gente um quadro, né, de que nós estamos inseridos hoje, a nossa realidade hoje. E a gente precisa refletir com relação a isso. Porque nós estamos vivenciando a chegada de um novo ciclo. E a pergunta que fica é, nós vamos repetir novamente os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, as mesmas discussões, né? Ou, de fato, nós vamos fazer uma avaliação, retirar o que teve de melhor e partir para um novo ciclo de vida. Né? Um novo ciclo anual. Nós não podemos ser ingênuos em achar que na hora que mudar a data, tudo vai mudar. Né? 31 para 1º muda tudo, fica tudo uma belezura. Não tem como ser ingênuo a ponto. Mas é preciso a gente entender que para poder sair desse ciclo vicioso, nós vamos ter que romper com muitas atitudes que nós temos, com algumas formas de pensar que nós temos e algumas ideias que defendemos. Né? E para que isso aconteça, a gente precisa se avaliar, autoavaliação.
o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? Para ver se a gente não é arrastado por essa onda, né, de pessimismo que está invadindo as mentes e os lares e os corações de todo mundo hoje no Brasil. E não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, que é a nossa casa, é o nosso lar, a gente tem uma preocupação maior. Porque estamos vivenciando hoje a pandemia e todos esses assuntos que circundam, né, a pandemia. Nós estamos vivenciando ela de um modo peculiar. Nós estamos brigando e discutindo, defendendo ideologias políticas, usando como ferramenta, usando como pano de fundo a pandemia. Nós, de fato, não estamos tão preocupados assim com a pandemia, né? Nós estamos muito mais preocupados em defender a nossa opinião política. Então, por isso é que a gente precisa pensar, né? Será que, de fato mesmo, eu estou pensando no bem da coletividade? Será que, de fato mesmo, eu estou agindo no meu próprio bem? Será que, de fato, a gente vai planejar e executar novas perspectivas, uma perspectiva melhorada, evoluída? Será que nós vamos progredir? Porque nós podemos fazer isso. A gente só precisa romper com esse nosso ciclo vicioso. Tá? E o nosso tempo está chegando ao fim. Tá, gente? Estamos aqui, o YouTube já está... Desculpa, é o Instagram, né? Daqui a pouco ele vai trazer para nós aí um reloginho. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, né? Nossa querida Glene, Dona Elda, a Cleuda, Edgelma, tá bom? Companheiro José, seu Arédio, Alba, né? A Lenice e a primeira aqui é a Zeneide, né? Então, muito obrigado a todos, tá bom? A gente está junto aí, estamos iniciando um novo ciclo de atividades aqui online. A gente vai divulgar nos nossos grupos aí novos estudos que nós vamos implementar aqui pela plataforma do Instagram, outros na plataforma do WhatsApp, Telegram, que a gente está operando também. Então nós vamos iniciar agora, a partir de janeiro, um novo ciclo, tá bom? Ciclo de estudo, né? Um ciclo de estudo. E eu agradeço a todos e a gente fecha aqui com mais uma música do Aldo Montelevich. Essa música o nome dela é Diálogo com Espelhos. E ela, né, faz jus a essa temática que a gente estava abordando na nossa conversa, no nosso bate-papo. A Alba está dizendo aí um feliz ano novo para todos nós. É isso mesmo. Feliz ano novo mesmo para todos nós, tá, gente? Feliz ano novo. Érica, tudo bom, Érica? Olha, Érica, eu ainda vou lá ainda pegar o meu bolo, viu? Eu não esqueci não, tá bom? Vamos ficar aí, gente, até subir o nosso reloginho. Fica aí com Diálogo com Espelho. Vamos ver se vocês conseguem ouvir a letra. O tempo não espera por ninguém. Quem semeou verdade colhe o bem. Quem semeou a dor, que não esqueça da dor ser a raiz. Desça do altar de suas tolas ilusões. Se quer levar alento aos corações, permita que a luz lhe esclareça, o amor seja aprendiz. No compasso a equação calculada, a intenção, resultado da razão. É a soma de todos os egos, Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. É isso aí, gente. A gente termina a nossa palestra de hoje desejando um feliz ano novo para todos vocês, tá? Um novo ciclo aí cheio de
planos, cheio de ideias e vamos jogar pra frente com muito otimismo, tá, gente? Muito otimismo. Veja, pois enxergar não é somente olhar. Os interesses podem se ocultar entre a motivação e o que deseja. Quem pensas enganar, seja mais forte que aquilo que o feriu. A cada passo um novo desafio. Tchau, pessoal. De sorte